predestinação e eleição. Então, ela tem início hoje, nós temos também amanhã. Na quarta, como nós temos o estudo geral que nós fizemos da primeira carta aos Coríntios, então não terá essas reuniões especiais. Daremos continuidade, então, na quinta-feira, na sexta e também no sábado. No sábado nós teremos um horário um pouquinho mais estendido, porque nós pretendemos ter um espaço para perguntas que serão feitas na semana, que pode ser repassada para mim no privado, e eu posso, então, estar destinando essas perguntas àqueles que haverão de responder. Então, hoje nós temos o pano de fundo histórico, as duas escolas teológicas. Amanhã, terça-feira, nós temos a respeito da eleição e o que as Sagradas Escrituras ensinam. Na quinta-feira, nós temos a respeito da predestinação, quem foi predestinado e para quê. Também na sexta, temos essa pergunta que desejamos responder: Deus é injusto? A palavra de Deus nos dá a resposta. E também no sábado, o tema será: para que pregar o evangelho se Deus escolheu? Então, essa é a proposta da semana, a presença de Deus. O objetivo é fazer luz a esse tema tão importante que nos traz segurança, que nos traz paz, que nos faz ter uma adoração mais precisa e pontual também. Antes de iniciarmos, então, essa palestra, que será feita pelo nosso irmão Samuel, podemos iniciar com uma oração. E queria fazer um pedido ao irmão que se manifestar em oração, possa estar lembrando da nossa irmã Carla, esposa do Marco Aurélio, que hoje ela fez uns exames e foi diagnosticada com dengue. E a nossa irmã Júlia também. A Júlia já desde quinta-feira passada fez exames e também foi diagnosticada com dengue. Ambos encontram em recuperação. Inclusive, aqui no sul do Rio Grande, principalmente aqui em Porto Alegre e as regiões metropolitanas, está um surto de dengue muito forte. E também possamos estar orando para a recuperação dos irmãos e que também todos nós sejamos guardados. E também, principalmente, pela palestra esta noite. E após a oração, então, nosso irmão Samuel pode estar fazendo a apresentação. Hoje estamos todos nós conectados, não temos reunião presencial, devido às fortes chuvas aqui em Porto Alegre e aqui no Rio Grande do Sul, em algumas regiões. Então, todos nós estamos online.
Os irmãos conseguem me ouvir bem? Sim. Ok, vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, queremos dar-te graças pelo Senhor Jesus, o teu amado Filho, que tu enviaste neste mundo para, na cruz do Calvário, morrer em nosso lugar. Queremos agradecer-te, reconhecendo de que nada éramos dignos, mas aprove a ti, pela tua graça, trazer o perdão, proporcionar o perdão dos pecados para o pecador. Não somente para livrá-lo do juízo que paira sobre ele, mas também para o abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, com um propósito específico. Queremos agradecer-te que tu nos oportuniza este momento para, pela tua palavra, conhecermos um pouco mais a respeito deste tema que, desde muito tempo atrás, traz para alguns alguma polêmica e algumas confusões. E queremos nos encomendar nas tuas mãos, na direção do teu Santo Espírito, para que possamos, à luz da tua palavra, considerarmos este tema e que longe de nós esteja estarmos ou nos permitirmos sermos levados pelos nossos próprios pensamentos, ou até mesmo pelas nossas próprias ideias, que nós possamos ter a luz da tua palavra para a iluminação dos nossos entendimentos e corações, para que, ao compreendermos um pouco mais sobre este tema, possamos então dar a honra e a glória que só a ti pertence por esta tão grande salvação. Queremos também pedir a tua bênção sobre os nossos irmãos com dificuldades de saúde, como a nossa irmã Carla e também a Júlia. Pedimos a tua bênção sobre elas, para que elas sejam restauradas, segundo os milhões da tua misericórdia, para que elas possam logo retornar às suas atividades. Queremos agradecer-te por todos que estão conosco esta noite, que tu tem trazido, cada um dos que estão esta noite conosco, que foram trazidos por ti mesmo. E que possamos, então, alinhar os nossos pensamentos com a tua palavra, para que não seja, nós não estejamos entregues à nossa imaginação, ou até mesmo aqueles dogmas antigos no qual muitas vezes nos firmamos. Pedimos que tu nos ajude para que haja em cada um de nós um verdadeiro e íntegro coração para nos sujeitarmos à tua palavra e assim poder conformar os nossos pensamentos com os teus pensamentos, para que nós estejamos de fato fundamentados na tua palavra, naquilo que tu diz para o teu povo. Com essas petições e ações de graças, nos entregamos nas tuas mãos, reconhecendo a nossa total dependência de ti para tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.
Amém. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. E esperamos poder ter alguns momentos aos pés do Senhor Jesus, aos pés da palavra, para podermos abordar este assunto que muitas vezes traz alguma inquietação, mas na verdade não há motivo para tal. Eu tenho alguns slides que gostaria de compartilhar agora. Esperamos que todos possam ver e assistir com nitidez. Qualquer coisa, se não der para ver, então, por favor, me falem, ou qualquer outro inconveniente que aconteça, me avisem para eu poder estar ciente. Estão todos podendo ver aí? Sim, estou vendo. Sim. Obrigado. Sim. Sim. Obrigado. Então, o propósito de realizar essa pequena série de estudos especiais surgiu devido a algumas conversas que tivemos entre nós a respeito. Estivemos estudando também um pouco sobre esse assunto e foi proposto, então, fazermos esta pequena série, e estamos cientes que abordamos um assunto que é, de fato, muito profundo, portanto, não poderemos sondar completamente, de forma alguma. Também é um assunto elevado e não alcançaremos a totalidade da sua altura. Afinal, estamos nos ocupando com o conselho eterno de Deus, com os propósitos, os desígnios de Deus. E isso nos torna pequenos, nos torna humildes, mas ao mesmo tempo somos encorajados pela própria palavra de Deus a nos ocupar com esses assuntos. E a ocupação com este assunto específico, iremos perceber que nos trará uma serenidade, um proveito, e servirá de estímulo para continuarmos a nossa caminhada como filhos de Deus, como salvos neste mundo. E tal como já foi anunciado, queremos falar um pouco sobre a eleição e a predestinação, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. São dois aspectos que andam em paralelo. E já houve, no passado e no presente, há muitas discussões, muitos debates a respeito, e dificilmente chega-se a um consenso, e como foi mencionado na oração, é um assunto polêmico, muitas vezes. Mas, na verdade, se torna polêmico
e se torna razão de debates, pela razão de que os que se ocupam com o assunto o contemplam a partir da ótica humana e a partir do raciocínio humano, e com as suas consequentes conclusões. Mas, se observarmos, se examinarmos este assunto à luz da palavra de Deus, sem uma opinião, uma ideia pré-concebida e pré-estabelecida em nossa mente e em nosso coração, e nos abrirmos àquilo que Deus nos transmite em sua palavra, iremos perceber de que se nos abre um horizonte tão amplo e tão maravilhoso, e sem polêmica alguma, sem necessidade de haver divergência e sem necessidade de haver contendas ou discussões fervorosas a respeito. E esse assunto tem sido levantado já desde a antiguidade. E nós queremos, então, abordar esse tema durante a semana da seguinte maneira, como já foi até anunciado pelo irmão Royce. Esses 5 pontos que, com a ajuda de Deus, iremos abordar durante essa semana. E também foi mencionado essas 2 escolas teológicas, que alguns conhecem, outros nem tanto. E, na realidade, o nosso propósito não é falarmos sobre o que os homens pensaram, pensam e ensinam, pois dessa forma não chegaremos a nenhum lugar seguro e estaremos errando por aí. Mas como é algo tão divulgado e muitos cristãos são confrontados com essas opiniões, já seja em conversas ou seja em literatura, mas principalmente pela internet, e inúmeros vídeos que estão disponíveis a respeito disso. Então, vou tentar abordar de uma forma o mais resumida possível alguns pontos essenciais, principais, para termos um quadro geral do que se trata, o que estes respectivos teólogos ensinaram na ocasião e o que é defendido por um amplo círculo de cristãos, tanto de um lado quanto do outro, e é o que causa essas contendas e essas discussões intermináveis. Muitos devem ter ouvido falar do calvinismo, que esse nome tem a sua origem pelo João Calvino, um reformador francês, e também do arminianismo, por Jacobo Arminio, um teólogo holandês. E o que eles apresentaram de uma forma mais elaborada, na verdade, já teve uma origem muito mais antiga. Por volta do século III, 2 homens bastante conhecidos na história da igreja, um monge chamado Pelágio e outro que é mais conhecido, que é o Agostinho, defenderam cada um estes pontos. O Agostinho defendia os pontos que posteriormente o calvinismo apresentou de forma mais elaborada, e o Pelágio apresentou os pontos do arminianismo. Mas não quero cansar vocês também com esses detalhes históricos. Vamos então ver os
5 pontos principais dessa de cada escola teológica, de cada corrente doutrinária. Primeiramente, o calvinismo. Os 5 pontos principais que o calvinismo apresenta é a depravação, a corrupção total do ser humano, da humanidade. Segundo ponto, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. Quarto, a graça irresistível. E o quinto, a segurança eterna do crente, do salvo. Já o arminianismo, por sua vez, também tem 5 pontos. Só uma coisa, se alguém escreve uma mensagem para mim, eu não estou conseguindo ver aqui porque está com a tela cheia. Os 5 pontos do arminianismo. O primeiro, o ser humano é responsável e, consequentemente, tem livre arbítrio. 2, eleição condicional, expiação universal ilimitada. 4, o ser humano pode resistir à graça. E o quinto, o ser humano pode cair da graça. E veremos agora, de modo o mais rápido possível, cada ponto, e vamos comparar isso com a Sagrada Escritura e ver o que está condizente com aquilo que Deus deixou registrado e o que não. E veremos que vários pontos, alguns em um mais e em outro menos, estão de acordo com a palavra de Deus. No entanto, a conclusão ou a dedução que cada um tirou a partir de é o que representa o problema, o que causa uma confusão grande e, de fato, o principal é contrário à palavra de Deus. Vamos então ver os 5 pontos do calvinismo primeiro. Eles dizem que o homem está irremediavelmente corrupto, perdido, depravado. E isso é verdade, é certo, correto. Por quê? O que a palavra de Deus nos diz? Começando por Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, ali já lemos que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, do homem, era só má continuamente. Em Isaías 1, versículo 6, lemos que desde a planta do pé até a cabeça, não há nele, no ser humano, coisa sã. E por fim, no Novo Testamento, em Romanos capítulo 3, versículo 12 e 23, eu extraí apenas algumas partes. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há nenhum só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a palavra de Deus confirma que o ser humano realmente está irremediavelmente perdido, a sua depravação, a sua corrupção é total, sem nada que possa ser resgatado. E ainda em Efésios 2:1, temos essa afirmação, estando mortos em ofensas e pecados. O ponto 2, então, do calvinismo. E esse ponto eu subdividi. Eleição incondicional. A primeira parte, ou melhor, uma perspectiva dessa eleição incondicional é correto, é certo.
Por quê? Lemos em Efésios 1, o Deus e Pai nos elegeu nele antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. E também 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Por esses versículos, notamos que a eleição de Deus aconteceu incondicionalmente, não havia condição alguma. Mais detalhes a respeito da eleição vamos ver amanhã. Mas também tem a segunda perspectiva da eleição incondicional. E essa é a dedução, a conclusão, a partir do raciocínio humano, que essa doutrina tira. Eles dizem, bom, se tem eleitos para serem salvos, ou melhor, para serem apresentados diante de Deus, irrepreensíveis, os outros que não são salvos necessariamente foram eleitos para a condenação, ou destinados para a condenação. Mas essa conclusão é uma mera conclusão humana, sem fundamento bíblico. Não há nenhuma eleição ou predestinação para condenação. Isso tem que ficar bem claro. E por quê? Existem algumas passagens que são bastante usadas, e eu estou apenas mencionando algumas poucas passagens para cada ponto, pois não temos tempo para abordar com tantos detalhes. Mas uma dessas passagens está em Malaquias, capítulo 1 e 2. Disse o Senhor, amei a Jacó e odiei a Esaú. Então, os que defendem a eleição para a condenação, eles dizem, olha, está escrito aqui, Deus escolheu, amou a Jacó, escolheu para ser salvo, mas odiou a Esaú, escolheu ele, mandou ele para a condenação, para a perdição. Não, não é assim. Porque quando Deus disse isso, em Malaquias, já se passaram séculos depois de que Jacó e Esaú haviam morrido. E quando Deus disse isso, as obras de Esaú se haviam manifestado em inimizade contra Deus, e pelas obras de Esaú, Deus o aborreceu, e não porque o havia predeterminado para a condenação. É claro que aqui temos muitos outros aspectos que poderíamos abordar, mas o tempo não permite. E a segunda passagem muito usada é aquela que encontramos em Romanos 9, 22 e 23. Ali lemos que Deus suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória dantes preparou. Tem um pequeno erro aqui. Então, eles afirmam, sem pensar muito, olha, aqui está escrito, vasos de ira preparados para a perdição. Deus preparou esses vasos para a perdição. Só que, se lermos com atenção, não está escrito isso aqui. Não diz aqui e em lugar nenhum que Deus preparou estes vasos da ira para a perdição. Agora que ele preparou
de antemão, ou dantes, os vasos de misericórdia para a glória, isso sim. Os que são preparados para a perdição estão preparados para isso pelas suas próprias obras de iniquidade, pelos seus próprios pecados, e não porque Deus os preparou para isso. Continuando então com o terceiro ponto, a expiação limitada. Isso está errado, porque eles ensinam que a expiação diz respeito somente àqueles que foram eleitos. Mas esse ponto não está de acordo com a palavra de Deus. E vamos ver por quê. Em 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4, diz: Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. E também a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E em 2 Pedro 3,9, nós lemos: O Senhor é longânimo, querendo que todos venham a arrepender-se. O que esses e outros muitos versículos nos dizem? Por exemplo, também 1 João 2,2. Que a obra de expiação do Senhor Jesus é suficiente para expiar os pecados de todo o mundo, mas não é atribuída a todo o mundo, e somente àqueles que creem, somente os que recebem ao Senhor Jesus como seu Salvador. Por estes, o Senhor morreu de forma substitutiva, e não por todo o mundo. E por isso, ao ponto de vista da expiação, limitada, essa afirmação está errada. O quarto ponto, eles dizem que a graça é irresistível. Sim, é verdade, é certo. Por quê? Nós lemos em Atos 2:47 que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. E em Efésios 2, 4 a 6, Deus, estando nós ainda mortos, nos vivificou e nos ressuscitou. Notamos aqui que não há nenhuma interferência humana nessa ação de Deus. E, como vamos ver amanhã, aqueles que Deus de antemão escolheu, estes certamente serão salvos. Não há possibilidade alguma que um dos escolhidos de Deus se perca. E por essa razão, a graça é irresistível. Sabemos, sim, que há na palavra de Deus vários exemplos onde diz que fulano de tal, ou até mesmo o povo inteiro, Israel, não quis, não aceitou, não recebeu, se opôs, resistiu. Mas eu estava reparando que isso se refere somente ao povo de Israel. Mas também sabemos hoje que muitas vezes inúmeras pessoas, quando ouvem falar da graça de Deus, simplesmente ignoram, resistem. Quanto a eles, nós não temos
a capacidade de julgar alguma coisa. Somente Deus o pode fazer. Mas uma coisa é certa: aqueles que Deus escolheu, com certeza serão salvos. Isso também podemos ler em Colossenses 2, 12 e 13. Deus, quando vós estáveis mortos, vos vivificou. E temos então o quinto ponto, a segurança eterna. Isso, com certeza, podemos afirmar, podemos estar de acordo, porque a palavra de Deus nos afirma isso de forma irrefutável, que aquele que é salvo tem essa segurança por toda a eternidade. E tem alguns versículos aqui, embora haja muitos mais a respeito. Somente João 10, 28 e 29. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Romanos 8, dos versículos 33 ao 39, temos essa longa lista que o apóstolo cita de eventuais motivos que queiram nos separar. E por fim ele pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem ou que nos separará do amor de Cristo? E a resposta que nós podemos dar, com base nos versículos citados, é nada e ninguém. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ou seja, temos a segurança eterna garantida pelo próprio Senhor. E 1 João 5, 12 e 13 também nos diz: quem tem o Filho tem a vida, para que saibais que tendes a vida eterna. Notamos o presente nessa afirmação do apóstolo. Não é algo que talvez no futuro teremos. Partimos então para o aspecto, a opinião contrária daquilo que vimos até agora. Essa primeira afirmação eu subdividi também. Os que defendem essa linha de pensamento, essa escola de teologia, dizem que o ser humano é responsável. E sem dúvida que eles têm razão. É verdade, absolutamente. Por quê? Em Gênesis 1, 26, ouvimos Deus falando: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O único ser criado com essas características é o homem, é o ser humano, que foi criado como um ser responsável, um ser inteligente, um ser com espírito e que é capaz de se comunicar e de interagir e também com Deus. Em Números 32, 23, lemos: pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O ser humano é responsável por cada pecado que ele comete. E não há como negar isso, não há como fugir. 2 Coríntios 5:10, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Somente alguém que é responsável é
citado para comparecer diante de um tribunal e para prestar contas. E, por fim, no julgamento final, como é chamado, Apocalipse capítulo 20, nos versículos 11 a 13, lemos: Vi um grande trono branco, abriram seus livros e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Portanto, concluímos que o ser humano, sim, é responsável, sem dúvida. Agora, a segunda divisão desse primeiro item. E é aí onde entra a conclusão, a dedução lógica dessa forma de pensar. Bom, se o ser humano é responsável, conclui-se, portanto, que ele tem o livre-arbítrio, ou seja, que ele tem a capacidade de escolher o que ele quer fazer, o que ele vai, como ele vai conduzir a sua vida, e principalmente como ele vai reagir diante de Deus. Mas essa dedução, essa conclusão, está errada e completamente errada. E vamos ver por quê. No Salmo 14, já lemos: têm-se corrompido, desviaram-se todos, e não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Se todos se corromperam, não sobra um sequer que tenha a possibilidade de fazer o bem, como diz aqui. João 6, 44 e 65. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E também Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Principalmente essas duas últimas passagens deixam bem claro que o ser humano não tem a capacidade de decidir, de escolher, de vir a Deus por vontade própria. A terceira subdivisão: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8:34. Não sabeis que sois servos do pecado para a morte? Romanos 6:16. E por fim, Romanos 8:7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Mediante essas passagens e outras mais, fica claro que o ser humano está escravizado pela carne, escravizado pelo pecado, escravizado pelo diabo, não tendo, portanto, liberdade alguma para fazer escolha alguma. Por mais que queira, não pode, porque a inclinação natural do ser humano é ir contra Deus. O ser humano jamais vai se voltar por vontade própria para Deus. Continuando com o seguinte ponto, também aqui vemos nessas passagens que o Filho vivifica aqueles que quer. Notamos claramente que isso parte do Senhor Jesus. E por fim também, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Efésios 2, versículos 4 a 6, Deus, estando nós mortos, nos vivificou e nos ressuscitou. E é bastante evidente que o morto não
é capaz de reagir a nada. Isso a própria experiência nos ensina. Quando estamos diante de uma pessoa morta, ela não reage para nada. Mas então, como podemos entender também esse versículo 25 de João 5? Os que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão. Temos os três exemplos no Novo Testamento de ressurreições que o Senhor Jesus realizou, tanto da filha de Jairo, quanto o jovem de Naim, bem como Lázaro. Os três tinham idades diferentes e haviam morto já faz uns mais, outros menos tempo. Por exemplo, a filha de Jairo tinha acabado de morrer. O jovem de Naim estava sendo ainda levado para o sepultamento e Lázaro já estava 4 dias no túmulo cheirando mal, já. Mas uma coisa eles tinham em comum: os três estavam mortos. E os três ouviram a voz do Senhor e levantaram. Agora, a pergunta é, vamos pelo caso mais drástico. Lázaro já estava cheirando mal. Que possibilidade, que capacidade teria um cadáver cheirando mal de ouvir e atender à voz do Senhor Jesus e sair por livre e espontânea vontade, sair do túmulo? A resposta é muito óbvia: nenhuma. Mas justamente esse chamado poderoso da voz do Senhor vivificou e trouxe a esse homem para fora do túmulo. E é exatamente isso que acontece na nossa conversão. O Senhor Jesus nos vivifica e nos traz à vida pela sua palavra, pelo seu poder, e não por alguma reação que nós, porventura, tivéssemos. Continuando então, pois o tempo já está justo. O segundo ponto é a eleição condicional. E essa condição que é justamente baseada no livre-arbítrio, na escolha do ser humano. E algumas passagens que costumam ser citadas, Deuteronômio 30:19, escolhe, pois, a vida para que vivas. Aqui diz claramente, devemos escolher a vida. Qual é a dificuldade para entender? Mas, se analisarmos essa passagem dentro do seu contexto, se desfaz esse argumento. Aqui, Deus está falando a Israel no tempo da lei e está falando de guardar a lei. E guardando a lei na íntegra, estariam escolhendo a vida, mas não a vida eterna, não a salvação, e sim a vida aqui no mundo. Não haveria mais morte, porque cumprindo ou guardando a lei na sua totalidade, não haveria pecado e não haveria morte. Mas sabemos também que isso nunca aconteceu, não é possível. Outro versículo, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Parte-se do princípio que o crer, a fé, tem que vir de nós. É a nossa escolha. Mas não é assim. É Deus que nos dá a fé. É Deus que nos dá a capacidade de crer.
Atos 17:31, Deus notifica ou manda a todos os homens que se arrependam. Se há uma ordem, presume-se de que também há a capacidade de corresponder, de obedecer à ordem. Mas, na verdade, não é assim. E esse é um ponto bastante difícil, talvez, de entender, mas se, por um lado, a palavra de Deus nos ensina que o ser humano é responsável total e absolutamente por tudo que ele faz, ao mesmo tempo, a palavra de Deus também nos ensina claramente que o ser humano é totalmente incapaz de corresponder a essa responsabilidade. Não é possível. Então, mais uma vez, poderia-se querer chegar a uma conclusão lógica. Bom, se o ser humano não é capaz de corresponder, portanto, ele não é culpado. Não, em absoluto. O ser humano é culpado, sim, diante de Deus. Não tenhamos dúvida disso. E é responsável por aquilo que ele pensa e o que ele faz. E a última passagem, muitas vezes mencionada, é Apocalipse 22:17. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui também, aparentemente, está na mão do ser humano, ou na decisão do ser humano de vir e de tomar. E vendo isso do lado humano, do aspecto humano, da nossa responsabilidade humana, sim, é isso. Mas vendo do lado de Deus, já percebemos que se Deus não nos trouxer, nós não vamos vir. E se Deus não nos capacitar para tomar, também não tomaremos. Temos que correr porque o tempo já está apertado. Também é dito expiação universal ilimitada. Isso é correto, em contraste com o calvinismo. Por quê? Em Mateus 13:44, lemos essa parábola, que um homem vende tudo e compra aquele campo. O Senhor Jesus comprou todo o campo, ou seja, todo o mundo, como a parábola explica. E, mais uma vez, a expiação é ilimitada, está disponível para todos. Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço, preço de redenção por todos. 1 Timóteo 2:5 e 6. E, como já citei anteriormente, 1 João 2:2, ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos de todo o mundo. Isso nos confirma que a obra do Senhor é suficiente para que toda a humanidade pudesse ser salva. Mas também lemos o próprio Senhor dizendo em Marcos 10:45, o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos, não de todos. A obra do Senhor, a compra, o preço pago, é suficiente para o mundo inteiro. Mas a redenção, a libertação, é para muitos, não para todos. A redenção, a libertação vai muito além do que a compra ou o preço pago. O ser humano que é libertado do poder do pecado
em lugar dele, ou seja, como substituto dele, o Senhor Jesus morreu. O quarto ponto, o ser humano pode resistir à graça. Isso está errado. Os filhos de Deus, os quais nasceram de Deus. João 1, 12, 13. O filho vivifica aqueles que quer. João 5, 21. O Espírito é o que vivifica. João 6, 63. O Pai, segundo a sua vontade, ele nos gerou. Tiago 1, 17 e 18. O que nós vemos nessas passagens? Que aqui é Deus que age, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. A Trindade está em ação para atingir o objetivo, e nada provém de nós. Assim como em nosso nascimento natural, ninguém de nós teve qualquer interferência ou qualquer contribuição para nascermos, para sermos gerados e para nascer. Não dependeu de nós, em nada. E da mesma forma, o nosso nascimento espiritual, o novo nascimento, o nascimento de cima, é única e somente obra de Deus. E por fim, o quinto ponto, que é um dos mais graves que essa doutrina defende, é que o ser humano pode cair da graça. Isso, sem dúvida nenhuma, precisamos refutar veementemente, pois é totalmente contrário às Escrituras. E os versículos que eu coloquei aqui são os mesmos que eu utilizei na segurança eterna, no quinto ponto do calvinismo. Se fizermos essa dedução a partir da responsabilidade humana, que o ser humano tem o poder, a capacidade de escolher, que tem o livre-arbítrio, chega-se necessariamente também a este ponto, que o ser humano é responsável pela sua salvação. Portanto, se ele não permanecer firme, como diz o versículo que é bastante usado ali em Mateus 24, não lembro agora o versículo, se o ser humano não permanecer firme, ele pode cair da graça, pode perder a salvação. E afirmar algo assim, ou sequer pensar, insinuar algo assim, é uma grave afronta à graça de Deus, à pessoa e obra do Senhor Jesus. Porque estamos, então, dizendo que a obra do Senhor Jesus não é suficiente, que ela é falha, porque algum pode perder a salvação. E, por outro lado, afirmamos com isso de que a nossa salvação depende, pelo menos parcialmente, de nós, e isso, em última instância, se caracteriza em salvação por obras. Portanto, essa conclusão é absolutamente errada e nós devemos também tomar muito cuidado de não chegar nisso. E, tendo então dado uma breve panorâmica desses pontos defendidos por essas duas teologias, notamos que os que mais se aproximam
ou mais se orientam pela palavra de Deus são aqueles que defendem os pontos anteriormente citados do calvinismo, embora também chegaram a conclusões totalmente erradas. Por isso eu disse no início que devemos nos ater somente ao que a palavra de Deus nos mostra, sem complementar com pensamentos humanos e deduções, conclusões lógicas a partir do nosso raciocínio, pois isso necessariamente nos levará ao caminho errado. E também repito que há muito mais a respeito, contudo, me parece que é suficiente, e se o senhor permitir, então, amanhã havemos de falar um pouco acerca da eleição soberana de Deus. Muito obrigado e até amanhã, se o senhor permitir. Muito obrigado, irmão Samuel. Podemos também estar encerrando, então,